Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um exemplo de máquina de post, tá? E para resolver esse problema, eu trouxe como exemplo a seguinte linguagem, ANBN. Então, nessa linguagem, a gente tem a mesma quantidade de A's e de B's. Então, uma palavra reconhecida seria, por exemplo, a B. Uma segunda palavra, a BB. Então, o mesmo número de A's, que seria o nosso N, refere-se ao número de B's. Então, na máquina de post, a primeira instrução que a gente tem é a instrução de partida. Nela é que inicia o processamento, tá? Então, quando a gente tem uma instrução de partida, nela é indicado aonde que será iniciada a execução da nossa máquina de post, tá? Seria, por exemplo, comparando uma máquina de Turing ao estado Q0, estado inicial, tá? E em seguida, o que a gente faz? A gente concatena um jogo da velha no final da palavra para indicar que ali foi o último símbolo logo após a palavra toda de entrada ter sido armazenada na nossa fita. Então, aqui, ó, a ideia é que a gente coloque esse jogo da velha logo após a palavra de entrada, tá? Então, para a gente conseguir colocar esse símbolo, a gente coloca essa operação aqui, ó. X recebe X, jogo da velha. Então, no final da palavra é concatenado esse símbolo, esse hashtag, jogo da velha, tá? E a gente coloca isso para marcar que ali foi o final. Logo após, nesse símbolo já foi, já encerrou a palavra nossa de entrada, tá? E em seguida a gente começa a leitura dos símbolos. Então, para eu fazer a leitura dos símbolos, eu uso a operação na máquina de post, X recebe ler X. Em uma máquina de post, a gente vai ter acesso ao primeiro elemento. Então, nesse exemplo aqui, eu teria acesso a esse primeiro A. Nesse segundo exemplo, eu teria acesso a esse primeiro A aqui da palavra de baixo. Então, o nosso acesso é sempre ao primeiro caractere da palavra, tá? Então, feita a leitura, eu tenho que colocar todos os caminhos possíveis que eu vou tomar para essa máquina de post. Um dos caminhos possíveis seria a leitura da palavra vazia, tá? Quando eu fizer a leitura e aparecer a palavra vazia, eu entraria em estado de rejeição, tá? Porque não é esperado aqui que eu tenha a palavra vazia no meio da minha palavra. Então, eu vou colocar aqui rejeita. Bom, mas também a gente observa que não é esperado que leia um B, porque esse B seria precedido de um A. Então, caso eu leia um B, também ocorre o estado de rejeição. Outra opção também minha é ler o jogo da velha. Bom, se eu leio esse jogo da velha, indica que eu já li todos os meus A's e B's e que o primeiro símbolo que foi lido foi esse jogo da velha. Então, nesse caso, seria meu estado de aceitação. É importante lembrar para vocês que quando a gente faz uma leitura nessa operação X recebe ler X, é uma leitura com remoção, tá? Então, quando eu tenho acesso a esse primeiro A, quando eu faço X recebe ler X, eu perco o conteúdo desse A. Então, eu coloquei todos os caminhos aqui, pro vazio, pro B e pro jogo da velha. Bom, eu posso ler A. E quando ler A, eu tomo um outro caminho. Bom, quando eu leio A, foi esse A que eu acabei de ter acesso a ele, ou esse primeiro A que eu tive acesso a ele, né? E eu preciso encontrar um correspondente B. Então, eu li um A, vou procurar o B correspondente a ele. Bom, nesse percurso, então, eu vou fazer uma nova leitura. Então, observem que nesse momento, se eu tomei esse caminho aqui, ó, eu perdi o conteúdo desse primeiro A, tá? Porque a leitura foi com remoção.
E aí, como eu faço uma nova leitura, eu tenho que colocar todos os possíveis caminhos para ler todos os símbolos, seja ele A, jogo da velha, palavra vazia ou B. Então, vamos testar aqui. Se a gente ler o jogo da velha ou vazio, não são palavras, não são caracteres esperados, porque se eu leio o jogo da velha, por exemplo, indica que eu não tive o B correspondente. Se eu leio palavra vazia, é um caractere inesperado para mim. Então, são estados de rejeição. Bom, eu posso ler um A também. Quando eu leio o A, eu não tenho interesse nesse momento aqui de ler esse A, porque eu estou procurando o correspondente B dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse A no final da palavra. E como que eu faço isso? É a mesma instrução aqui de atribuição que eu havia usado aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui. X recebe XA. Então, ao final da minha palavra, é armazenado esse A. Então, eu leio esse A. Como eu encontrei um outro A, o que eu faço? Não mexo nele nesse momento. Vou salvar ele logo após, o jogo da velha, tá? Bom, eu posso ler B também, porque eu não coloquei esse caminho para o B. Quando eu leio B, eu encontrei um correspondente B para o meu A. Então, o que eu faço agora? Eu posso fazer uma nova leitura. E a gente não pode esquecer aqui que eu atribuí o A no final da palavra, eu tenho que voltar para esse loop, até encontrar esse B. Quando eu encontrei o B, então, como eu falei com vocês, eu faço uma nova leitura. Então, X recebe ler X. E aí, a gente pode observar, então, que nessa leitura aqui, foi perdido esse B, tá? Porque a gente fez X recebe ler X, perdi o conteúdo do B, como eu não armazenei ele, não ficou armazenado na fita um conteúdo do B. Então, eu removi um A, mas eu também removi um B. Então, removo um A, passo pelos outros caracteres A's e procuro um B correspondente, tá? E vou fazendo isso. Vocês podem observar, então, que um caminho possível aqui seria ler A ou palavra vazia. Nesse caso, quando eu leio A ou palavra vazia, eu rejeito. Bom, posso ler B. E quando eu leio B, como eu já encontrei um B correspondente para o A que eu precisava, eu armazeno esse B no final da minha palavra. Então, eu faço aqui a concatenação do B no final da minha palavra. E também eu tenho que considerar aqui que nessa leitura eu posso ler um jogo da velha. Quando eu leio o jogo da velha, eu vou querer armazená-lo novamente na minha palavra. Então, eu faço aqui uma transição. E concateno esse jogo da velha que eu havia perdido. Então, eu vou fazer uma execução com vocês. Eu vou testar aqui a palavra A, B, B, B. Então, nesse primeiro momento, eu concateno o jogo da velha no final da minha palavra, certo? Faço a operação de leitura. Li A. Então, eu fiz a leitura do A, eu perco o conteúdo do A, tá bom? Então, nessa operação, eu perdi o conteúdo do A. Então, minha palavra ficou desse jeito agora. A, B, 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 jogo da velha. Bom, vou fazer aqui, eu havia me esquecido, mas aqui é a transição possível quando a gente lê A. Se eu leio A, olha só, o caminho que eu vou percorrer. Vou armazenar esse A no final da minha palavra, porque essa leitura aqui, remove esse A do começo. Então, vai ficar assim, A, B, 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 jogo da velha,
e esse A que eu tinha perdido. Volto para cá, faço uma nova leitura. Bom, como eu li A de novo, eu removi esse A e esse A vai para o final da minha palavra. Então, vai ficar assim, ó, B, 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 jogo da velha, A. Volto para cá. Agora, eu li um B. Então, quando eu leio B, eu perco esse primeiro B, né? Então, eu fiz a leitura aqui e eu perdi esse B. B, B, jogo da velha, A. Faço uma nova leitura, li B. Então, quando eu leio B, eu concateno ele no final da minha palavra. B, jogo da velha, A, B. Voltei para cá. Olha só, faço uma nova leitura de B. O que eu faço, então? Jogo da velha, A, B, B. Voltei para cá, faço uma nova leitura. Olha, li o jogo da velha. Li o jogo da velha, eu fiz a leitura com remoção e volto para cá, ó. No final da minha palavra, eu concateno esse jogo da velha. Então, eu removi, nesse primeiro momento, um A e um B. Tem que continuar, porque minha palavra ainda não... minha máquina, né, não parou em estado de aceitação ou rejeição. E o processamento ocorre até que a gente entre em algum desses estados. Aí, eu vou fazer o mesmo procedimento. Olha, tô aqui, li A, fiz uma leitura com remoção. Então, essa palavra aqui ficou A, B, B, jogo da velha. Faço uma nova leitura, olha, li A. Quando eu leio A, vou concatenar esse A no final da minha palavra. B, jogo da velha, A. Fiz uma nova leitura, li um B. Bom, li B, eu só perco esse conteúdo do B. Li novamente o B. O B que eu li na segunda vez é concatenado a minha palavra. Então, fica jogo da velha, A e B. Bom, agora nessa nova leitura, eu li o jogo da velha. O que acontece? Fiz a leitura, removi ele e anexo ele ao final da minha palavra. Então, eu tô aqui nesse momento. Faço uma nova leitura, li A. Eu perco o conteúdo de A. Agora, leio um B, perco esse conteúdo do B, fica jogo da velha. Agora, li jogo da velha, né? E aí, como eu tinha perdido E e armazenei ele no final da palavra, a palavra é só isso, ficou desse modo. Agora, olha, faço uma nova leitura. Li o que? Jogo da velha. Então, como eu li o jogo da velha, acabam-se os símbolos, a fita vazia e encerro o processamento. Nesse caso, a minha máquina de post aceita.